Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está no programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência-Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste trimestre. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e o canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Nós estamos estudando neste segundo trimestre do ano de 2025, lições bíblicas baseadas no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8. Esta lição será estudada presencialmente em nossas classes de Escola Bíblica Dominical no dia 25 de maio de 2025. O título da lição de hoje é Uma Lição de Humildade. O texto áureo da nossa lição se encontra em João capítulo 13, versículo 15, que diz assim: Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E a verdade prática afirma o seguinte: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. A nossa lição de hoje, meus irmãos, está baseada no capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu João. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 13, versículos de 1 a 10. E os objetivos da nossa lição são os seguintes. Primeiro, abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. Segundo, correlacionar a humildade com o autoconhecimento. E terceiro, promover contraste entre humildade e ostentação. Então, a nossa lição de hoje vai se basear naquele exemplo de humildade muito glorioso e significativo que Jesus deu na presença dos seus discípulos, lavando os pés dos seus discípulos. Então, essa ação de Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, demonstra que a humildade não é sinal de fraqueza, mas sim uma virtude. Devemos perceber a humildade como um traço fundamental do caráter cristão, espelhando o exemplo de Cristo nas nossas intenções diárias. Jesus disse: assim como eu vos fiz, façais vós também. Então, meus irmãos, na lição de hoje iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. E este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde Jesus ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para todos os cristãos, para todos os seguidores de Cristo. Vamos aprender nesta lição, inclusive a palavra-chave da nossa lição de hoje é humildade. Humildade. E a humildade é uma virtude obrigatória na vida de todo cristão. Não é uma característica opcional, mas é uma virtude necessária a todos os cristãos. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Tópico 1 da nossa lição, uma história real sobre a humildade. Bom, no tópico 1.1, o lava-pés. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele utiliza o exemplo de um servo da casa, onde se encontrava com os discípulos, para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. Havia o costume naquela época de que, quando alguém recebia convidados em sua casa, especialmente convidados para participar de uma refeição, de uma ceia, então os servos daquela casa, os servos daquela pessoa anfitriã, lavava os pés das pessoas que eram convidados. As pessoas naquela época andavam em estradas de terra, de chão,
e certamente era comum os pés estarem cheios de poeira. Então havia esse costume, essa tradição de os servos da casa lavarem os pés das pessoas convidadas. E ao lavar os pés dos seus discípulos, naquela ocasião, no final daquela refeição, Jesus ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Aqui, toda essa narrativa está registrada no capítulo 13 do Evangelho de João. Nos versículos 14, 15 e 17, diz assim a palavra de Deus: Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Então, observe como Jesus ele responsabiliza os seus discípulos, dizendo: Ora, se eu sou Senhor e Mestre e lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 15: Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. E o versículo 17, ele disse: Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então, Jesus está chamando aqui muito a atenção do ensino por meio da prática, por meio do exemplo e responsabilizando os seus discípulos, porque Jesus está ensinando sobre a humildade, não somente com base em palavras, mas também com base no exemplo. Então, esse costume nos tempos bíblicos, como já falei há pouco tempo, fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Então, ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nem ali nenhum servo disponível para lavar os pés dos convidados. É muito comum no nosso dia a dia, em várias situações do nosso cotidiano, em algumas situações de não ter ninguém para servir, de não ter ninguém para fazer algo que seja necessário. E às vezes tem pessoas que, por ocuparem uma posição maior em determinada hierarquia, não conseguem servir naquele momento, alegando de que aquele serviço não é para ele, que aquilo não é para ele, que ele está numa categoria, numa função hierárquica superior. Mas Jesus, sendo Deus, ele nos deu um grande exemplo de humildade, não somente para a gente ficar admirando este exemplo, aplaudindo, elogiando Jesus, mas, acima de tudo, Jesus deu este exemplo para nos encorajar, nos responsabilizar para também que a gente faça a mesma coisa. Tópico 1.3, a mudança de paradigma. O nosso Senhor Jesus Cristo começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Aqui nós queremos chamar a atenção de todos os nossos professores de escola bíblica dominical, de todos os pastores que são ensinadores da palavra de Deus, para algo muito importante que caracteriza o aprendizado eficaz. Nós temos um aprendizado eficaz tanto por meio do ensino, como também por meio do exemplo. Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20, Jesus disse: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como é que se faz discípulo, Jesus? Jesus responde no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, o ensino se faz por meio de exposições, se faz por meio da palavra, ou de forma verbal. 1 Timóteo 4,13, Paulo disse a Timóteo: Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, é muito importante para que haja um aprendizado eficaz, que haja o ensino, a verbalização da palavra de Deus. Mas também devemos ensinar não somente por meio da palavra,
mas da palavra falada, verbalizada, mas também por meio do exemplo. Então, é o que Jesus demonstrou aqui nesse texto. João 13,15, Jesus falou: porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Observe que Jesus não falou aqui: como eu disse, vocês façam também. Como eu falei, vocês façam também. Não, Jesus falou assim: como eu fiz, vocês façam também. Então, ensino por meio do exemplo. Então, nós, como cristãos, devemos imitar a Cristo. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:1, ele disse: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Então, todo cristão tem Jesus como o seu exemplo maior de crente, de cristão e de servo de Deus. E Jesus era humilde e nós também devemos ser humildes. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. Queridos irmãos, estamos de volta com o segundo bloco do programa EBD em Síntese. Este programa vai ao ar semanalmente, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9, pela Rádio Libertadora FM 96.3. Desde já, queremos agradecer a audiência de todos os irmãos e amigos que nos acompanham semanalmente, todos os sábados pela manhã, na Rádio Libertadora, no programa EBD em Síntese. Estamos estudando hoje a lição de número 8, que tem como título Uma lição de humildade. As palavras de Jesus em João 13,15 ainda hoje ecoa nos nossos ouvidos, dizendo: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus está aqui enfatizando o ensino por meio do exemplo e não somente aquele ensino por meio da verbalização. Então, Jesus mostrou nesse episódio do lava-pés que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 2, Paulo diz assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então, o crente, ele foi chamado, ele foi escolhido, ele foi eleito, foi vocacionado para andar de maneira digna. Então, o nosso comportamento, a nossa prática, o nosso andar, o nosso viver tem que ser de acordo com a vocação para a qual nós fomos chamados. E como é isso? Versículo 2, Paulo diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, observe aí que ele diz: com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Por isso que falamos há pouco tempo e repetimos e reafirmamos que a humildade não é apenas uma característica linda e bonita na vida daqueles que apresentam essa característica, mas é uma virtude obrigatória na vida de todo cristão, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas porém dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas porém dá graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, Pedro disse assim: peço igualmente aos jovens que sejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Observe a recomendação do apóstolo Pedro, que todas as pessoas se revistam de humildade no trato uns com os outros. No trato uns com os outros. A humildade é uma virtude que se manifesta, ou a gente sente falta dela,
no nosso relacionamento uns com os outros. Então ele diz que devemos todos nos revestir de humildade no trato uns com os outros. Por quê? Aí ele cita a palavra de Deus dizendo: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, irmãos, o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados por Jesus forem realmente praticados pelos seus seguidores. João 13:17, Jesus disse: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então, entre esses valores, destaca-se a humildade genuína, interiorizada no coração do discípulo, no coração do cristão. Então, a humildade deve ser algo natural, faz parte do DNA do cristão. Jesus disse em Mateus 11:29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tópico 2 da nossa lição: a humildade implica autoconhecimento. Tópico 2.1, conhecendo a própria natureza. Nesse contexto do lava-pés, desse episódio do lava-pés, Jesus deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Portanto, irmãos, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Nossa natureza humana, ela é carnal, ela é pecaminosa porque somos pecadores por natureza. E devido ao pecado, devido à queda, temos dificuldades em nos submeter uns aos outros e em nos humilhar. Frequentemente preferimos olhar para os outros de cima para baixo e raramente de baixo para cima. Filipenses capítulo 2, versículos 3-5, tem uma palavra muito interessante, que diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Devemos fazer as coisas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Observe que essa expressão, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, é o contrário de olhar de cima para baixo para as pessoas. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Noutra tradução diz: tenha o mesmo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, a palavra de Deus aponta para o exemplo de Jesus, que deve também ser seguido por mim e por você, por todos nós que confessamos o nome de Jesus. Aqui, continuando em Filipenses capítulo 2, versículos 5-8, Paulo diz qual foi o exemplo deixado por Jesus. Então ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o exemplo de Jesus, o exemplo de servo dado por Jesus, ele deve ser seguido por todos nós. Então, esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus, sobre o esvaziamento, mesmo sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Então, essa compreensão doutrinária da encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava Deus encarnado lavando os pés de homens pecadores. O próprio Deus, porque Jesus é Deus, o próprio Deus que se fez carne agora está lavando os pés de homens pecadores para nos dar o exemplo. No entanto, irmãos, a nossa natureza pecaminosa
torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por causa do pecado latente, residente em nosso coração, a gente sempre tem uma dificuldade. Sempre a gente tem uma dificuldade de servir, a gente tem mais facilidade e inclinação para exigir que os outros nos sirvam, ao invés de tomarmos a iniciativa de servir aos outros. Mas Jesus foi o grande exemplo de líder servo. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tópico 2.3. O maior no reino de Deus. Quem é o maior no reino de Deus? É aquele que tem o maior cargo? É aquele que está na posição mais elevada da hierarquia? Ou é aquele que serve mais? Então nós percebemos que Jesus, ele percebia, ele sabia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Havia uma conversa, havia uma preocupação entre os discípulos sobre quem seria o maior. Quando Jesus começar a reinar, quando começar efetivamente o reino de Deus aqui na terra, de forma visível, material, quem é que vai ser o primeiro vice-presidente de Jesus? Quem vai ser o segundo vice-presidente de Jesus? Quem vai ser o primeiro secretário? Quem vai fazer parte da diretoria do reino de Deus, de Jesus? Enfim, havia aquela preocupação dos discípulos e uma certa disputa e um desejo entre eles de querer ser o maior. Inclusive, a própria mãe de Tiago e João, que eram irmãos, foi falar com Jesus, pedindo a Jesus que quando Jesus começasse a reinar, colocasse um dos filhos dela à direita de Jesus e o outro à esquerda, pedindo que os dois principais cargos do alto escalão do reino de Jesus fosse ocupado pelos filhos dela. Então, havia essa disputa, essa preocupação entre eles. Mas, irmãos, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo ou interesses pessoais. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, ouvintes da Rádio Libertadora que nos acompanham todos os sábados pela manhã das 8 às 9 no programa EBD em Síntese, como também todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelos nossos canais no YouTube. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, estamos estudando hoje a lição de número 8. Você que chegou agora, que está acompanhando este vídeo ou esta mensagem pela Rádio Libertadora, a lição 8 tem como título Uma lição de humildade. E o texto áureo da nossa lição está em João 13:15, que diz: Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Que exemplo foi este que Jesus deu para todos nós? Foi um exemplo de humildade por meio daquele episódio do lava-pés, onde Jesus ele pegou uma toalha, se enrolou numa toalha, pegou uma bacia com água e foi ali lavar os pés de todos os seus discípulos. Uma tarefa, uma obrigação dos servos, dos escravos da casa. Mas, embora Jesus, sendo Deus, santo e puro, todo-poderoso, ele lavou os pés de homens pecadores para dar um grande exemplo de humildade. E ele disse: assim como eu vos fiz, façais vós também. Nós estávamos, meus irmãos, no final do bloco anterior, comentando aqui o tópico 2.3 da nossa lição,
falando sobre quem é o maior no reino de Deus. Havia essa preocupação, esse sentimento ali entre os discípulos sobre quem seria o maior. Romanos capítulo 12, versículo 16, tem uma recomendação muito importante para nós, que diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Portanto, meus irmãos, sigamos a recomendação do apóstolo Paulo em Romanos 12, 16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Porque Deus resiste aos soberbos, mas porém dá graça aos humildes. Quando Deus quiser elevar você em alguma posição hierárquica na sociedade, na igreja e onde quer que seja, Deus vai fazer isso. Não adianta, não precisa você ficar correndo atrás, brigando pelo poder, brigando por posição social, brigando por cargo, brigando por projeção, de maneira nenhuma. Faça o seu trabalho, aquilo que Deus mandou você fazer. E se Deus tiver algo de maior responsabilidade para você, as coisas vão acontecer, porque Deus quem faz todas essas coisas. Portanto, concluindo aí o tópico 2, a virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações e, dessa forma, evitar a armadilha da soberba. Tópico 3 da nossa lição: humildade versus ostentação. São duas coisas bem diferentes, humildade e ostentação. Então havia, conforme diz aqui o tópico 3.1 da nossa lição, uma competição silenciosa entre os discípulos de Jesus, uma competição discreta em busca de proeminência e liderança ali no grupo dos 12 apóstolos. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus. Podemos ver isso, por exemplo, em Mateus capítulo 18, versículo 1, que diz assim: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Então, eles já estavam com essa curiosidade, essa preocupação, perguntando a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Quem é que vai ser o maior? Então já havia isso. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre os seus seguidores. Mateus capítulo 20, versículos 26 a 27, Jesus diz assim: mas entre vocês não será assim. Entre os cristãos verdadeiros, entre o povo de Deus, não será assim. Não pode haver essa corrida desenfreada por cargos, posições de proeminência, posições elevadas na hierarquia, ostentação de poder, jamais. Então Jesus disse, Mateus 20, 26 a 27, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Seja servo dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Observe que no reino de Deus a lógica é bem diferente da lógica daí do mundo. Porque no reino de Deus, o maior é aquele que serve mais. O primeiro é aquele que é servo de todos. Então, a lógica é o contrário no reino de Deus. E Jesus coloca o seu próprio exemplo como modelo a ser seguido por todos os seus discípulos. Ele diz, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então a gente faz a obra de Deus e serve a Deus, serve a igreja, serve as pessoas sem interesse, com humildade, querendo servir e não receber nada em troca e nem querendo se gloriar, não por jactância. Tópico 3.2.
o caminho humilde de Jesus. O caminho humilde de Jesus, irmãos, não se alicerça, não está baseado no sucesso material, mas na o alicerce, o caminho humilde de Jesus não se alicerça no sucesso material, não se alicerça na notoriedade e nem na ambição, mas o caminho humilde de Jesus se baseia na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. A presunção não combina com o caráter do cristão. A gente já leu aqui Romanos 12:16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Então, a Bíblia diz, Paulo também disse, ninguém pense de si mesmo muito mais além do que deveria pensar. Então, a gente tem que ter, irmãos, cuidado. Nós devemos ser equilibrados. Nós não podemos ter falta de autoestima, mas também nós não podemos ter excesso de autoestima. Tanto a falta de autoestima como o excesso de autoestima, isso é complicado. Mas nós, pecadores, temos muito mais facilidades para ter excesso de autoestima e enveredarmos pelo caminho da presunção e da ostentação, querendo ser aquilo que não somos. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim, não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. No reino de Deus, as coisas são diferentes. Tópico 3.3, um convite à humildade. Jesus já deixou muito claro lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Nós, cristãos, somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a vida e o ministério terreno de Jesus. Então, esta lição do lava-pés, esse episódio do lava-pés, é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Portanto, meus irmãos, fazendo uma sinopse aqui do tópico 3 da nossa lição, a humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca o servir. A humildade não obriga, pelo contrário, ela convida. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o tema do nosso estudo de hoje foi a humildade, baseado neste episódio do lava-pés, onde Jesus ele se enrolou numa toalha, pegou uma bacia com água e foi lavar os pés dos seus discípulos. E com este ato, Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza do cristão está no serviço humilde. E esta lição de Jesus nos encoraja a refletir sobre como essa mensagem desafia nossa postura diante de Deus e do próximo, preparando os nossos corações para aprender e aplicar esse exemplo em nossas próprias vidas. Portanto, mais uma vez eu repito, as palavras de Jesus em João 13,15 ainda ecoam em nossos ouvidos, dizendo: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha semanalmente no programa EBD em Síntese, por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Fique ligado conosco, nos acompanhe. Muito obrigado, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.